ali com o gozo também, com o desejo do outro. Se a gente não tem isso claro, o beabá, né, cara, É. fica. Não, e a gente até, né, tem a coleção, a gente lançou já 6 dos 10 volumes temáticos, né, que a gente programou ali, só que tem um que é justamente o conceitos fundamentais, né, que, na verdade, a gente está deixando esse na fila, porque a gente quer agora traduzir primeiro a trilogia ali, né, do inconsciente, digamos assim, né, foi a psicopatologia, vem aí o interpretação do Xiste. sonho e o xiste, né? Mas daí, depois disso, a gente deve entrar aí nos outros temáticos, no volume que é só sobre as neuroses, né? A gente fez neurose, psicose e perversão, mas tem um já está traduzido, inclusive, né? Agora teria aqui para revisão, só que a gente resolveu puxar para a fila esses outros dois aí. E depois tem os conceitos fundamentais, que daí vai pegar inconsciente, recalque, né? Todos esses outros textos de metapsicologia aí também, né? Do Freud. Cara, já começando então, entra. Quer se apresentar? A gente. Acho que tem muita gente aqui que é a primeira vez que está conhecendo, está vendo nosso trabalho, acompanhar. Sim, sim. Então, eu também, né, pessoal, bom dia. O meu nome está aí, né, Pedro Leonardo Tavares. Fiquei muito satisfeito com o convite do Marco, sem ter muita certeza de como é que é a dinâmica hoje do encontro, né? Mas fiquei muito feliz, até porque eu coordeno com o Gilson Iannini a coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, né? E esse aqui foi o nosso primeiríssimo. A gente lançou junto com Afasias, em 2013. A gente está completando exatamente agora 10 anos de coleção, né? Foram 12 volumes aí, 10 anos de coleção, e na época a gente tinha já, né, o Afasias, porque era produto da tese de doutorado do Emiliano, que traduziu, e a gente achou muito bem-vindo, numa coleção chamada Obras Incompletas de Sigmund Freud, a gente começar com aquele que estava fora de todas as completas, né? Nenhuma obras completas tem o Afasias, né? A nossa incompleta tem. Mas, assim, já foi, na verdade, uma brincadeira, né, com isso, do que é o completo e o incompleto, quando a gente está falando de um autor da magnitude de Freud, né? Mas isso a gente tinha essa carta na manga, digamos assim, mas do ponto de vista propositivo, né, Marco, a gente quis escolher esse texto porque é um texto realmente que, assim, como você entra na teoria das pulsões em Freud, vai, na verdade, definir também como você está, né? Qual é o Freud que você está concebendo de alguma maneira, né? Porque a própria questão de a gente não ter uma tradução óbvia para o vocábulo tri no alemão, e isso Freud coloca na questão da análise leiga. Ele diz, né? Tri é uma palavra que nós, falantes de língua alemã, né? Isso que gera talvez muita inveja em falantes de outras línguas que não dispõem de um vocábulo como esse, né? E no É nosso... mais ou menos, ele mais ou menos reconheceu assim, isso vai dar merda pros outros. Isso, Vamos. exatamente, né? Porque ele fala, no próprio alemão, ele fala, ele está pegando uma palavra de uso cotidiano no alemão, né? Como se a gente pegasse, quer dizer, uma palavra cotidiana no português como desejo, por exemplo, né? É uma palavra super cotidiana, desejo, vontade, né? Força, quer dizer, são palavras básicas. E tri é uma palavra que entra nesse vocabulário básico do falante leigo de alemão, né? Mas aí que o Freud, justamente nesse texto, ele vai querer pegar e revestir teoricamente uma palavra de uso cotidiano. E nesses tempos em que a gente tem discutido tanto, né, psicanálise, cientificidade e tal, né? E o Freud fala que mesmo aquelas ciências mais reconhecidas como super, né, duras e estabelecidas, na verdade, elas partem da indeterminação, né? Vamos pegar aí a física, quando fala de volume, massa, corpo, trabalho, são palavras de uso cotidiano, né? A questão é que quando a gente fala de peso no cotidiano, talvez a gente esteja mais próximo do conceito de massa da física newtoniana, né? Então, quer dizer que daí quando a gente usa a palavra peso na física newtoniana, a gente está pensando, né, a massa vezes a aceleração, sei lá, né? Tem essa questão já faz tempo que eu fiz vestibular, né?
Mas no caso da psicanálise, o Freud vai dizer também isso. Ele fez questão de se apropriar de vocábulos do cotidiano, né? Para gradativamente, a partir dessa indeterminação, ele coloca até nas novas conferências introdutórias, ele diz que os triggers são, né, a mitologia da psicanálise. Né? Interessante nesse debate aí, né? O Freud fala que realmente e eu acho que interessante isso nesse debate que a gente está retomando. Eu vejo você muito nas redes sociais falando dessa questão, né? Dessa bobajada que falando aí, né? Sobre psicanálise e ciência, porque a psicanálise justamente vai se propor, né? De alguma maneira romper com a lógica das caixinhas cartesianas, né? Quer dizer, então a alma fica para o religioso, né? E a alma, aí a gente vai pegar Psyche no grego, alma, Seele no alemão, né? Entra aí, claro, o psiquismo, né? É a mesma palavra que vai ser utilizada, por exemplo, nas religiões e nas práticas místicas, né? E do outro lado, a materialidade corporal, que seria objeto da biologia, da medicina e tal, né? Então, Descartes faz esse pacto de não agressão, digamos, né? E aí, quer dizer, aquilo que outras culturas têm, né? Como a figura a figura social, seja do xamã, do pajé, né? Da Wicca, né? Que eram aqueles que cuidavam dessa confluência das questões psíquicas com as questões corporais, né? Descartes, no Ocidente, faz esse pacto de não agressão, né? Com o penso, logo existo, ali. E o Freud meio que volta a falar, né? Ele vem com precisamos voltar a falar sobre isso, né? Sobre essa indeterminação de quando o psíquico esposa o corporal. E É, é, a gente chega na pulsão, né? no texto de 1890, né? É, tratamento anímico, que eu estou usando bastante na minha tese, é precisamente nesse ponto, né, Pedro? Ele vai dizer dessa articulação entre corpo e alma, né? Aham, E é engraçado porque ele vai trabalhar isso aqui, né? aham, 15 anos, não, 25 anos depois, sim, né? Ele vai conseguir, bom, formalizar, né? Porque isso aqui já aham, estava, né? sim, Três sim, ensaios, já estava. Mas vinte aham, e cinco anos depois ele formaliza. E isso que você falou é bem interessante, né, cara? Porque me dá a impressão é, que Freud ele rompe com essa lógica cartesiana de res extensa e res cogitans, né? aham, Ele vai dizer, bom, tá, tem a res extensa, tem a res cogitans, beleza, mas em se uhum, tratando de humano, e talvez aí a importância, quando eu dou aula na turma de fundamentos do Instituto ESP, né, na pós-graduação em fundamentos do ESP, e eu pego a aula sobre o inconsciente, a primeira tópica, 50% da minha aula é trabalhando em torno da questão da representação. uhum, Né? uhum, Porque me parece que a galera esquece desse detalhe, né? Que você não tem uma percepção objetiva da realidade, que a sim, realidade ela é representada, né? ah, E isso eu acho que é uma das sacadas do Freud quando ele começa a trabalhar com sintomas histéricos. Né? aham, Vai dizer, cara, não se trata de um problema de corpo, em que uhum. pese seja um acontecimento no corpo, né? Sim, sim, mas é interessante até você colocar essa dimensão da representação, porque tem um nível de complexidade também em Freud, que às vezes, dependendo da tradução que a gente tá tendo acesso, que acaba meio que borrando, apagando, porque você trouxe um ponto fundamental aí, né, que é essa questão da representação, que a gente, quer dizer, quando Freud fala de afeto e representação, né? Quer Aham. dizer, a angústia, na verdade, tem a ver com esse afeto que a gente não consegue acessar a representação, né, em certa medida, como se fosse um medo intransitivo, né, um medo, né? Na clínica isso aparece como se não tivesse nenhum pensamento, nenhuma lógica. O paciente fala, cara, eu só sinto, né? Exato, assim, daí, claro, a pessoa tenta, daí vem a tentativa via simbólico, né, metaforizar e dizer, é como se fosse um cachorro me comendo por dentro, né? As pessoas vão tentar aí preencher com palavras aquilo que vão tentar colocar uma representação nesse sentido que você está trazendo, né, da imagem quer dizer, dessa ideação, né, quer dizer, essa imagem, né, ideativa.
Mas tem um ponto fundamental, voltando ali à trilogia do inconsciente, né, que eu estava falando do Freud, já na interpretação do sonho, ele fala também não só da Vorstellung, que é essa representação ideacional, mas da Darstellung, que é a representação, né, no sentido mais como a gente pensa que de um ator, por exemplo, né, quando o Grande Otelo ele vai representar, né, Macunaíma, né? Quando, sei lá, quando o Paulo Altran vai representar o King Lear, né? Enfim, até quando a gente pensa no teatro da histérica, né? Aquela coisa das grandes histerias da época de Freud, que tinham as conversões e tal, né? O interessante é que entrava essa dupla relação da representação, né? O pulsional, de alguma maneira, procurava ali, né, dar corpo a uma ideia, dar corpo a um afeto, né? Mas isso vinha por quer dizer, tinha realmente uma questão cênica, não cênica no sentido do fingimento deliberado, de querer chamar atenção, mas tinha ali uma questão de como o verbo se faz carne, digamos assim, né? A conversão histérica tem essa ideia também de representação nesse sentido, né? Que Temos uma estava vendo. pista, temos uma pista aqui para pensar a interpretação do sonho. Sim. Uma cena que se monta para representar alguma coisa que não se pode saber, que não se quer saber, né? Aham. É. Pois é, e a gente fica, na verdade, muitas vezes, né, nesse lugar do crítico teatral, de certa forma, né? Porque tem ali, claro, se a gente for fazer esse paralelo, né, tem ali o sonhador, ele é, na verdade, né, o dramaturgo, né, ele é o diretor, ele é o cenógrafo, e ele é todos os atores e atrizes que aparecem no sonho, né? Mas essa questão, né, eu acho interessante a gente pensar desde porque se falava de maneira muito pejorativa do teatro da histeria com Charcot, né? Com aquela coisa que vinha toda a intelectualidade parisiense, assistia às aulas do Charcot e tinha toda aquela dramaticidade, aquela coisa, né? O De Mister M no Fantástico, né? isso, né? Tinha toda essa coisa espetaculosa e tal, né? E espetacular. Mas assim, a gente vai ver até, inclusive, como na questão pulsional, né? Claro, né? Tinha ali uma ativação do escópico, né? Da pulsão escópica também em cena ali, na verdade, né? Mas o quanto que na clínica a gente observa também que essas vias de representação, depois o Lacan vai falar das pulsões parciais, né? Vai falar da pulsão invocante, pulsão escópica, né? Mas o quanto que tem, né? No final das contas, tudo a ver com essa dinâmica de um conceito que precisa mostrar, né? Onde que o psíquico esposa o corporal, Uhum. como isso estava apagado, né, na tradução que a gente tinha mais influente no mundo, né, e que ficou no Brasil até o domínio público, até 2010, era a única tradução oficial disponível, que traduzia pulsão por instinto, né? Quer dizer, e apagava, daí, na verdade, toda essa dimensão representacional que você está falando, Uhum. né, e tentava reduzir a mera biologia aquilo que é uma parte fundamental, né? Assim, às vezes a gente lendo Freud muito a partir de Lacan, a gente, na verdade, vai a curvatura da vara vai um pouco para o outro extremo, né? Porque Lacan, claro, vai insistir naquilo que faltava, né? Vai insistir na questão da representação, mas o interessante é que, quando Freud foi traduzido primeiramente para o inglês, que foi a tradução que mais se difundiu, de certa forma, a Standard Edition do James Strachey, né? Houve ali, curiosamente, não era uma língua latina, na qual a gente não teria realmente, né? Pulsão parece um neologismo. Vamos fazer, fechar aqui fechar nossas contas. Entrou alguém aqui falando? Pode Né? continuar, Pedro. Mas voltando ali, né? A questão realmente de como que tem uma questão ideológica importante que a gente viu que explica, por exemplo, por que a psicanálise se tornou quase que um domínio exclusivo da medicina nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra, em grande medida também, como isso foi diferente na França, né? Porque quando o vocábulo tri do alemão, né, foi traduzido para o inglês, na verdade, contra a vontade do tradutor, James Strachey, mas sob pressão do Ernest Jones, que era quem coordenava, né,
Chapa branca? a Chapa Branca, né? Chapa Que branca. fazia ali a mediação dos conflitos entre Melanie Klein e Ana Freud e tal, mas meio que ficou o sucessor, de certa forma, né? Do Freud em termos de poder nas escolas Uhum. psicanalíticas. Ele vai, né, dizer para traduzir por instinct, né? Sendo que no inglês a gente tem um vocábulo etimologicamente, né, o cognato, drive, que é muito adequado para traduzir tribo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no bate-papo, né? Onde é que tem aqui para fazer comentários? Eu não estou bem familiarizado. Ah, chat, tá? Tem um chat aí. Isso, eu vou colocar ali, né? Como é que é a grafia do termo em alemão? Essa é até uma discussão que a gente já teve, né? Para quem não acompanhou ali, importantíssimo, né, Pedro? Porque ah, a minha, a minha, a minha aposta hoje, assim, seria manter o termo em alemão mesmo, né? Aham, Mantém aham, Trebi lá e beleza, e vamos, né? aham. Porque, pelo menos para mim, né? E assim, eu entendo a pulsão, precisamos de uma tradução, precisamos de um termo, Sim, mas sim. a gente tem que começar a entender que pulsão é um neologismo que representa um conceito, né? Sim, Já desejo e gozo, por exemplo, como a gente estava aham, falando, não são neologismos, sim. mas o conceito não quer dizer aquilo que no senso comum se diz, Uhum, né? Então, sim. eu acho que nesse sentido, falar de pulsão é um pouco mais fácil quando você tem ali, pô, é um neologismo para falar um conceito, Aham. formalizar um conceito e tal, que é o texto que a gente vai discutir, mas ao mesmo tempo a palavra desejo, gozo, mesmo a palavra clínica, que hoje está Sim. na moda, né? São conceitos totalmente diferentes daquilo que aparece no senso comum, né? E isso traz uma certa dificuldade para a gente, para poder se desvencilhar disso e falar, bom, aqui estamos falando de psicanálise, né? Aham. Mesmo Sim, termo consciente. não, mas acho que você trouxe um ponto fundamental, né? Desde o primeiro momento, nesse projeto de tradução, a gente tem pensado assim, vamos tentar, né, nos valer daquilo que o léxico, né, da língua portuguesa falada no Brasil nos traz de mais possível, né? Desde que isso não traga uma complicação conceitual, né, de uma perda importante, né? Então, por exemplo, não tem por que a gente traduzir a palavra ich, que é o pronome pessoal, né, no alemão, por ego, né? Se na verdade a gente no português tem a palavra eu. Então, é claro que a gente vai dizer o eu, né? Assim como a gente vai dizer o isso, né? Agora, voltando ali à questão, né? No inglês, teve uma coisa muito tendenciosa, porque no inglês eles teriam um vocábulo que, se não perfeito, praticamente perfeito para traduzir trigo, que é o cognato drive, né? A gente conhece, né? Quem tem um inglês básico conhece drive como verbo, né? To drive no sentido de dirigir, né? Taxi driver, né? O motorista de táxi, taxista, né? Mas drive como substantivo, né? É aquilo que se fala quando você está falando, na verdade, de um drive, de um sexual drive, você está falando de uma pulsão sexual. Você está falando dessa força impelente, né? Que se mobiliza, que tem a ver com desejo, com afeto, com representação, que tem a ver com tudo isso. Está muito claro para o falante de inglês, né? Como urge, como drive, né? Quer dizer, tá muito claro essa ideia de drive como urge, né? No português, o cognato mais próximo que a gente tem para tri e drive, né? É importante a gente ter aqui um pouquinho de questões de fonologia, né? Eu sou professor de língua também, né? O vocábulo da letra T e da letra D, assim como da letra V e da letra B, são cognatos, né? Tanto é que, por exemplo, em espanhol, você não tem diferença de B para V, né? Uhum. Muitas vezes aquilo que tem T no alemão tem D no inglês e vice-versa, mas a gente vê que é praticamente a mesma palavra, né? Adaptada a cada língua, né? Agora, no português, a palavra que a gente tem mais próxima aí é deriva, né? Deriva, na verdade, deriva da mesma fonte. E interessante que no alemão, quando você fala de uma madeira que está sendo levada pela correnteza, que está à deriva, né? Você, digamos, teve um naufrágio, ficou ali destroços à deriva, né? De madeira.
Isso é chamado de Treibholz. Ou, de repente, um tronco de uma árvore que cai no rio e é levado, né? Mas, assim, né, a ideia de combustível para automotivo, né, em alemão, é Treibstoff. Então, está muito claro no alemão, Trieb, como essa força impelente. Só que a questão é que quando eles traduzem isso por instinct, no inglês, eles estão falando, na verdade, de algo que é essa programação inata, biológica, que a gente tem no reino animal, né? Que faz, por exemplo, a abelha produzir mel, que faz, né, o João de Barro saber construir a sua casinha, né? É uma programação inata, né? Quer dizer, de fábrica, digamos assim, que vai se dar independente de quem seja, independente da história de vida ou do, né? Enquanto que o Freud está, na verdade, revestindo o Trieb como aquilo que justamente se calca no corpo biológico, né? Então ele vai falar do conceito de Anlehnung, de apoio, né? Como as questões da alimentação do infants, né? O bebê, então, quer dizer, a pulsão oral começa apoiada na alimentação e na nutrição, né? Depois a pulsão anal, ela se apoia também na questão né, de disciplinar as funções excretórias, né? O quanto que isso implica psiquicamente também, de ter que ter o controle sobre si, né? E o efeito disso sobre o outro, a descoberta das diferenças anatômicas genitais, né? Entre os sexos e como que isso vai gerar representações do o que é um homem, o que é uma mulher, o que quer um homem, o que quer uma mulher, né? E esse eterno desencontro nosso, que não adianta colocar mais letras na sigla LGBT, que sempre estaremos, né, fora da sigla. Quer dizer, Sempre vai faltar algum, sempre vai né? faltar. Porque nós nunca somos, né? Quer dizer, a bissexualidade constitutiva, né, nos coloca, na verdade, num desencontro, né, entre os sexos. Sempre. Uhum. Sempre, né? A Ana quer fazer uma pergunta? Quero. Eu ia deixar para o fim, mas não me aguentei, né? Quando você começou a falar nessa questão do biológico. Aham. Pedro, muito prazer. Marcos, muito prazer. Eu sou a Ana Lisete, a gente só conversa por WhatsApp. Ah, E eu, Pedro, eu fiz a minha tese de doutorado, a psicanálise e o meio ambiente, né? Aham. E eu inventei a metapsicologia, vou dizer inventei, né? Mas deu muito trabalho para inventar isso. A metapsicologia da crise ambiental. Aham. E a pulsão, daí eu trabalhei com supereu, né? Uhum. Mas começo pela pulsão, assim, então por isso que eu estava muito ansiosa até, né, de conversar, né, porque aquele livro foi fundamental, né, da Autêntica, o livro da Autêntica foi ótimo, assim. Assim, e a pulsão para a questão ambiental, ela é, assim, de suma importância, porque bate de frente com o conceito que os ambientalistas têm de que nós somos pura natureza, de que nós somos, né, que a gente reage fora, né, de tudo isso, assim, que a gente tem que voltar para essa natureza. E a pulsão não nos desnaturaliza, Sim. né? E Freud, assim, ele foi genial, assim, de dizer que a gente não vive por necessidade, né? A gente não está no mundo por necessidade. A gente está regido por um princípio do prazer e do além do prazer. Aham. Então, você quer água, você tem água, mas Uhum. depois já não serve aquela água. Tem que ser Uhum. uma água com pH, tem que Uhum. ser uma água geladinha, e assim a gente está indo pulsionalmente, né, consumindo o planeta, nessa Sim. necropolítica aí. se eu não me engano, foi Schopenhauer que antes de Freud ele trabalhou com essa determinação, né? A partir da vontade, né? Não era o desejo, eu acho, em Schopenhauer, né? Uhum. Mas era Sim, ele fala de Wille. Uhum. é, Sim. é, Uhum. que tem algo ali da ordem de uma vontade, né? Que ele Ah, trabalha, sim. que é Então, eu trabalhei isso como a pulsão. E a sim, outra sim, questão sim. daí, dentro do mal-estar da civilização,
você vai ver lá que a gente tem que a civilização, quanto mais ela avança, mais ela traz esse resto pulsional junto, né? Esse primitivo. Sim. Então, assim, daí a gente tem alta tecnologia e a gente tem alta desigualdade, a gente tem bilhões de pessoas morrendo de fome, a gente está destruindo um planeta. Daí eu queria te ouvir isso, assim, se isso faz sentido para ti, Não, à medida né? que você foi falando, Elisete, fui até pensando no Fausto, do Goethe, né, que foi o objeto Isso, eu trabalhei isso muito eu no citei doutorado também, né? na minha tese, né? Porque a gente não quer, então as pessoas falam isso, né? Não, por que que você não vai para o campo, né? Ah, Não quero, sim. não Esse quero. é o ponto. O Freud vai justamente ver, né, que diferentemente do instinto, o instinto é aplacável, né? Quer dizer, no instinto, até mesmo a questão sexual, né? O sexo, quer dizer, existe o fenômeno do cio, né? Os demais mamíferos vão ter a cópula, isso gera prole e está tudo certo, e deu, né? Mas quando você fala essa questão justamente dessa inquietude, né? Da força, da pulsão como força constante, e não se trata, né? Quer dizer, existe, até o Freud até fala a ideia de satisfação, né? Que também é uma coisa importante para a gente pensar em tradução, porque no latim satis quer dizer suficiente. Então, satisfação nunca vai ser a mesma coisa que Befriedigung no alemão, porque Befriedigung no alemão tem um apaziguamento, né, momentâneo, digamos assim, mas nunca é uma satisfação. Então, essa coisa realmente que leva, né, a essa sanha da instrumentalização da natureza, né, para a natureza fazer com que a floresta gere madeira, que a madeira gere dinheiro, que o dinheiro gere luxo, que o luxo gere... Quer dizer, essa ideia realmente que você traz do meio ambiente, né, o Fausto do Goethe, ele colocava também justamente já essa sanha civilizatória de alguma maneira, né, nos apropriarmos da natureza como um corpo objetal, digamos assim, né? É interessante essa ideia aí, porque nunca vai ser suficiente, né? Quer dizer, você nunca vai e você falou aí, né? Quer dizer, a natureza que para os demais animais, de alguma maneira, tem esse lugar do instintivo, de alguma maneira, que tem um certo equilíbrio numa programação biológica. O problema é justamente que a gente tenta, às vezes, revestir, travestir de necessidade aquilo que tem um motor pulsional por trás, né? Sem dúvida aí, né? Então, É, né? dá para pensar no próprio conceito de Freud, né? Quando ele, pelo menos quando é traduzido para o português como satisfação, mais uma vez entra a compreensão do conceito, né? Que é uma diminuição da excitação. Sim, Diminuição da excitação não é cessação, sim, né? Não é cessar, aham, né? É deixar uma coisa ali minimamente suportável que te permita um movimento, né? uhum, Que cessar seria daí mais articulado ali com a pulsão de morte, tipo, a retorno ao estado inorgânico, né? aham. E até Nossa, isso, né? desculpe, né, fazer essa interrupção assim, mas não me aguentei aqui, né, porque eu acho assim que a psicanálise ela é fantástica para a gente interrogar sobre esse movimento pulsional que a gente está vivendo nesse momento agora. O que é isso, né? Essa nossa desnatureza. Então, a gente questionar isso, né? Uhum. Ao invés de seguir nisso que está acontecendo, assim. Pronto, chega. Não, mas ótimo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu não sei. Só meu vídeo aqui parece ter uma desconfigurada. Só um pouquinho. Tá normal aqui, Pedro. É, Tamo, eu não sei é, se cliquei em alguma coisa aqui. Deixa eu só te achar aqui de novo, Marcos. Só um pouquinho. aqui tá normal. Tá. Eu estou só te procurando aqui de novo, rapidinho. Eu acho que outro ponto que vale a pena a gente comentar, né, também, Pedro. Depois, gente, hoje vamos fazer esse bate-papo, né, com o Pedro aqui. Depois a gente faz a leitura comentada nos próximos encontros, como a gente já fez em outros momentos, né?
mas só para a gente já ter elementos para poder entrar no texto e discutir. Eu acho que vale a pena comentar, Pedro, a respeito da questão da pulsão como mito, mas Hum. também a força no campo da física, né? Aham. Também como mito, né? Você não vê a força, Uhum. né? Eu acho que é bacana a gente poder pensar por aí também, né? Assim, o Freud, ele começa justamente o ensaio, né? Assim, quando vocês entrarem na leitura comentada, né? As primeiras páginas dele é justamente mostrando isso, né? Quer dizer, que a gente não tenha pressa também é, de encontrar um fechamento naquilo que ainda está indeterminado. E é importante a gente frisar, né? Esse texto de 1914, você falou o quanto que já estavam os germes do pensamento sobre a teoria da pulsão 20 anos antes, em Freud, né? Mas o quanto que ainda não é a maturação, né? Não é o estado de maior maturação da teoria das De pulsões, arte da coisa. né? Isso. Até, né, como foi dito aí no Além do Psico do Prazer, né, a Melisete trouxe aí do Além do Psico do Prazer, o Mal-Estar na Cultura, ainda haverá outro, quer dizer, se a gente pensa a teoria freudiana como os dois grandes eixos, concordando ali com Garcia Rosa, né, o eixo do inconsciente, né, e do desejo, o eixo da pulsão, né, no caso do inconsciente, o inconsciente praticamente é parido na interpretação do sonho, né? Vem aquela teoria, o Freud fala, né, como quase que um dogma dentro da psicanálise, dogma não no sentido de, né, religioso, mas digamos que se você parte da premissa do inconsciente quando você lida com a psicanálise, né, é uma premissa, né, isso não é uma verdade científica, não é uma premissa, né? Então, você tem tudo isso, mas a teoria das pulsões, o que Freud chama desses entes míticos, indeterminados e tal, é porque realmente é um work in progress que o Freud vai, de alguma maneira, se dando conta e ele pensa, na verdade, né? Até aqui ele está colocando ainda uma dualidade das pulsões do eu, né? Em relação às pulsões objetais. Ele ainda não chegou, né? Naquilo que vem 6 anos depois, com a lei do princípio do prazer, com a ideia de que ele coloca essas duas forças, né? De pulsões do eu e pulsões objetais sobre o guarda-chuva de Eros, né? E do outro lado a gente tendo essa pulsão e Eros tem a ideia do motor da libido. Isso eu acho também uma coisa importante de relacionar os termos aqui, né? Quando a gente está falando de segunda tópica, que ainda não existia quando esse texto foi escrito, a segunda tópica não estava ainda formulado, a gente vai ter que esperar ainda mais alguns anos, né? O Eu e o Isso é de 23, na verdade estaria fazendo 100 anos agora, né? A gente tinha até pensado em fazer uma edição comemorativa, mas Não. depois. Mas, quer dizer, quando a gente vai pensar em eu e isso, a libido, a gente sempre fala dessa questão daquilo que está energia que tem origem no eu, que pode ser distribuída aos objetos e pode retornar ao eu, né? Mas as pulsões são as forças do isso, né? São as forças do id, são anteriores mesmo à própria ideia, né? De que possa se figurar um eu no processo, né? De interação cultural com o simbólico, com tudo isso. Quer dizer, o infans ainda não tem eu, né? O ínfase ainda não formou um eu, essa camada cortical do isso. E a pulsão já está lá, né? A pulsão já está lá nessa maneira, nessa forma indeterminada que vai ser diferenciada depois nos modos como a gente vai ter a interação com o ambiente, com os outros, com a cultura, com a linguagem. Mas eu só queria, Marco, desculpa, como a gente também não tem tanto tempo assim, não perder o fio da meada que você falou ali de será que a gente deve traduzir por pulsão? Será que a gente deve manter o tríplice como estava no Freud? Uma coisa que talvez não tenha ficado tão clara, né, quando a gente, na verdade, pulsão certamente tem uma influência aí do lacanismo, né? Foi Lacan que no francês usou pulsion para traduzir tri, né? E se a gente, né, for ter uma leitura mais simplória, vai dizer, pronto, lá foram os lacanianos agora, pegaram Freud e traduziram agora goela abaixo no Brasil por pulsão.
Na verdade, o que a gente percebeu é que é o seguinte, se é verdade que não existe no cotidiano da língua portuguesa, né, não até a tradução de Freud, o uso da palavra pulsão, a gente tem, de todos os seus derivados, uma forte relação com o vocabulário freudiano. Porque pulsão, né, de pulsão, se a gente vai fazer a marca por prefixos, é de pulsão que a gente tem a palavra compulsão, como Zwang, Wiederholungszwang. É de pulsão que a gente forma impulsão, que a gente vai ter com o Drang, com o ímpeto, que é a força motriz da pulsão, entre os termos da pulsão, que a gente fala Drang, Quelle, né, Ziel, quer dizer, meta, pressão, assim por diante. Né? Repulsão, né? Repulsa, repulsão tem muito a ver com o mecanismo do recalque, com a negação. Né? Expulsão tem tudo a ver com a Verwerfung, que é o mecanismo da psicose. Né? Então, é muito convidativo, na verdade, a gente trazer essa trama conceitual, né? Pulsão, quando a gente pensa, né, esse elemento que, conforme você vai colocando os prefixos, você vai dando o matiz de tudo aquilo que tem a ver com o vocabulário freudiano, né? É aí que eu brinco com a questão da deriva, que mostra como que pulsão, na verdade, tem a ver com dois grandes temas no vocabulário fundamental de Freud. Um que é o tema da fluência, né? Essa ideia do derivar, né? Que a gente tem, né? O escoamento, né? Ablauf, que a gente tem o trilhamento, Bannon, a gente vai ter isso desde o projeto de uma psicologia científica, né? Desde que a gente tem no Afasias, já aparece essa ideia do decurso, da inervação, né? A transferência mesmo, né? O Übertragung, que primeiro aparece transferência, como transferência nervosa, depois como transferência psíquica na clínica. E, por outro lado, a ideia da imposição de forças. Né? Então, que a gente vai ter em vocábulos como compulsão, né? Zwang, pressão, Druck, né? Resistência, Widerstand. Né? Quer dizer, tem aí o Luiz Alberto Hans, que fez o dicionário do alemão de Freud, está até aparecendo ali atrás, na verdade, agora que eu vi, ele justamente falava dessas tramas de ênfase e tramas de articulação no vocabulário freudiano. E mais do que a gente pegar os conceitos freudianos em absoluto, a gente sempre tem que pegá-los em relação. Né? Quer dizer, para entender pulsão, a gente tem que ver como se relaciona isso com a ideia de representação, de isso, né? Então, acho que só queria voltar nesse ponto, né, de que, sim, a gente parte aí de uma coisa que está já muito bem difundida, né, entre os leitores de Freud mais cuidadosos. Geralmente são aqueles que estão atentos a toda essa discussão que ocorreu primeiramente na França sobre os problemas da tradução inglesa, mas a gente também acho que a gente tem que ir além de uma postura colonialista, de simplesmente, né, absorver Lacan, né, tal e qual, mas a gente fazer a nossa antropofagia aqui também. Né? A gente tem que saber devorar esse estrangeiro e incorporá-lo e fazê-lo uma coisa nossa. Né? O que nos chamou a atenção do Pulsão foi esse plus, que não estava no francês. Né? E a gente vê o quanto que ela deriva, né? E esse é o jogo Deriva. da deriva aí, né? O quanto que ela deriva para expulsão, repulsão, compulsão, tudo isso que faz parte dessa cartografia freudiana. Você tava falando, cara, da questão da pulsão e da libido, né? Hum, Que falamos muita coisa aqui, né? Mas essa questão da pulsão e da libido, né? É interessante poder pegar isso, né? Porque o Freud ele coloca que a libido seria a pulsão sexual, né? hum, A rigor, assim. Mas aí, na introdução ao narcisismo, ele já começa a desmontar um pouco essa ideia. Ele vai falar, não, pera, é uma energia ali, a pulsão, que vai tomar o objeto, aí ele vai dizer assim, temos um problema aqui, porque o eu pode ser objeto também, hum, e aí como é que fica, né? Já começa a dar ali alguns indícios de que
talvez aquilo que ele chamava de pulsão sexual e pulsão de autoconservação fosse a mesma coisa, Hum, né? Que tivesse ali a diferença seria o objeto com o qual isso seria investido, né? hum, Mas há uma virada importante depois, né? De 1920, né? Que hum, extrapola esse texto. hum. Que, bom, que está no texto também, né? Bom, a pulsão não tem objeto, né? Ah, Não tem, então, se você pega o termo pulsão mesmo, o conceito, né? Você não vai ter um objeto, você vai ter objetos parciais, satisfações parciais, zonas erógenas parciais, você vai ter, né, uma parcialidade ali, e a partir daí você pode pensar na clínica também, né? é interessante isso que você trouxe também, né, de que quando a gente fala da libido como a pulsão sexual, né, claro, aí a gente está pegando justamente a ideia de Eros, né, que quando Freud vai reunir essas, quer dizer, esses pares que estavam colocados como opostos, e esse texto do Freud, o que eu acho das partes mais interessantes, mais fundamentais, é a ideia também da não obviedade da própria noção de oposição. Quer dizer, o que é o contrário de quê? Porque você pode colocar a ideia de contrário, o princípio do que é ativo, do que é passivo, né? Você pode colocar, né? Tem várias formas de construção de oposição ali, e nesse sentido, ele está opondo as pulsões egóicas ou do eu, né? As pulsões objetais, né? Pelo movimento libidinal. Quer dizer, para Freud, libido seria essa questão da carga energética. Uhum. Então, é até bem interessante, né? O Freud tem as representações tópica, dinâmica tópica, dinâmica Econômica, e econômica, né? econômica. E aí é interessante a gente pensar, porque quando a gente está falando de libido e investimento, né? A gente até vai pensar essa questão da Bezetson, né? Que foi traduzida como investimento, do ponto de vista econômico, a libido está muito claro isso, né? Quer dizer, se você tem uma quantia em dinheiro e você tem que investir, se você investe demais no banco A, fica pouco no banco B, né? Se você investe demais em moeda estrangeira, você tem pouco para investir em imóveis ou em títulos da dívida pública, né? Enfim, então essa questão da distribuição, a libido tem isso, né? Ela fica distribuída entre o eu e o objeto, né? Então Freud dizia que a libido ela era finita, ainda que não contável. Teve até alguém que teve o disparate de propor para Freud que se fosse quantificada a libido, e assim como se fazia na física, que se homenageava os grandes físicos, né, que com Hertz, Ohm, Farad, né, que a gente medisse a libido em Freuds, né? Então Right. se coloca muitos Freuds e o Freud responde a essa pessoa dizendo, pelo amor de Deus, quero poder morrer sem o fantasma de que meu nome vai ser utilizado para isso. Mas, né, quer dizer, tem um ponto fundamental quando você fala aí que na dinâmica do sexual existe uma energia que está sendo colocada aí. Do ponto de vista econômico, então ela é investida. Do ponto de vista dinâmico, a gente tem um jogo de forças, né? O eu lutando contra o objetal, né? A gente pode pensar essa dinâmica de forças. Do ponto de vista tópico, a gente pode pensar aquela metáfora da ameba, né? Do ser unicelular, né? Que se está muito lá, está pouco cá. Enfim, a gente pode fazer essas representações. O grande problema do que acontece com a virada de 1920 é que Freud vem falar de uma outra pulsão, essa pulsão de destruição, ou pulsão de aniquilamento, ou pulsão de morte, que é a força muda, né? Porque se a libido, ela seja de forma dinâmica, econômica, ou utópica, a gente consegue, de alguma maneira, fazer essa cartografia, é muito mais enigmática a noção de pulsão de morte, no primeiro momento, para Freud, porque tem justamente a ver com essa força, né? Sem uma energia que se desloca com clareza. Ela vai justamente pela ruptura, né? Quer dizer, a força, enquanto a força erótica, ela é aquela que investe, né? A força tanática é aquela que corta, é aquela que estabelece. E aí vem um outro ponto que eu acho fundamental de a gente traduzir por pulsão,
que daí entra no lugar da pulsação, né? Quer dizer, pulsão começa com a ideia de pulso, né? Quando a gente pensa o que é o pulso, quando a gente fala em sístole e diástole, né? O nosso coração, quer dizer, né? O bom, né? É o sangue venoso ou o sangue arterial, né? Quer dizer, não tem o sangue bom e o sangue ruim, né? Quer dizer, a gente precisa, na verdade, oxigenar né, o sangue, a gente precisa disso para levar oxigênio para os órgãos, para tudo, mas a gente também precisa liberar, né, o gás que CO2, pode gás ficar carbônico. da gente, né, que nos intoxicaria se a gente ficasse, né? Tanto é que se a gente ficar, né, se a gente é amordaçado, né, a gente fica intoxicado com o próprio, né, gás que a gente teria que liberar. Então, acho que essa metáfora da pulsação é interessante também, porque quando Freud vem falar em pulsão de aniquilamento, em pulsão de morte, ele fala isso, claro, muito impressionado pela guerra, né? Esse texto aqui é de 1914, quer dizer, é no início da Primeira Guerra Mundial. Ele vai escrever o Além do Princípio do Prazer ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, claro, não Será, dá, será que é né? por isso que ele desiste de publicar o texto da sublimação? Olha, Entra a guerra, ele fala assim, cara, o humano não vai ganhar, não adianta, o humano... esse bicho não deu certo, né? Olha, boa questão. Vou até refletir mais sobre isso, né? Porque a sublimação realmente, né? Ele coloca ali como prometendo que vai ter um artigo sobre a sublimação, né? Assim como ele faz sobre o recalque, né? Enfim, mas realmente, assim, ficou, na verdade, causou uma grande celeuma entre os primeiros freudianos ali, de que Freud teria errado a mão quando ele fala de pulsão de morte, que seria alguém ali muito marcado, né, pela perda da filha, do neto, que estava ali no momento com muito pessimismo, achando que e vendo que com a guerra tinha essa força autodestrutiva no ser humano. Isso que a Analisete trouxe também, né, quer dizer, o destrutivo que a guerra, né, causa no meio ambiente, tudo isso. Mas o que talvez seja fundamental a gente resgatar, né? Até quando Lacan fala que toda pulsão é pulsão de morte, no final das contas, né? É que essa questão de que toda pulsão é busca ativa de um fim passivo, né? Isso é Lacan, mas é Lacan baseado em Freud, né? Essa ideia do circuito pulsional, que eu gosto de brincar com a ideia da pulsação, né? Então, toda pulsão, ela parece inicialmente erótica, mas ela termina por ser tanática, né? Essa questão e é necessário que assim o seja, porque se você fica no simplesmente erótico, você se torna um criminoso passional, né? Porque se eu quero o meu objeto a todo custo, né? E aquela pessoa é minha, e eu não abro mão daquela pessoa, eu não divido aquela pessoa com os amigos, eu não divido aquela pessoa com a família, eu não divido, eu me torno né? Eu vou ser o quê? Vou sequestrar o meu objeto, vou colocar numa masmorra, né? Vou me tornar né? Enfim, então o extremo do erótico é destrutivo, ele é danoso nesse sentido, né? Ao passo que a pessoa que ama alguém, mas que vê que essa pessoa é tóxica, né? Porque justamente está do outro lado, né? Está vendo, nossa, mas esse sujeito é encantador, mas ele é possessivo, ele é controlador, e essa pessoa dá um fim na relação, dá um corte tanático, ela está salvando a própria vida, né? Então, o que eu acho que é interessante a gente observar que, em Freud, ele sempre vai estar falando desses dualismos, mas é sempre um dualismo moediano, é sempre um dualismo que você parte de um lado, né? Quer dizer, que você passa pelo outro, mas você volta a um ponto de origem. A própria noção de circuito pulsional, né? Quando a gente pensa aí fonte, objeto, meta, né? Impressão, sempre, na verdade, vai ter essa questão de que parece que é um ímpeto erótico que tem um fim tanático. Sempre vai estar, né? Quer dizer, para que a pulsão se torne pulsação, tem que ser assim, né? Muitas vezes É, na clínica a gente tem que lidar com a estagnação, né? Que o sujeito acaba encontrando, né? Com o enrijecimento, quando ele não consegue fazer, né? Quando tem alguma coisa entupida no motor,
e alguma coisa aí não, né, a gente tem que desobstruir, né, de alguma maneira. Daí a importância de pensar, né? Acho que duas coisas que é... Primeiro que a psicanálise é um trabalho de análise, né? De separação, que trabalha com a pulsão de morte, né? Com a destruição, Sim, porque senão sim. fica na inibição, né? Então tem que Ah, desmanchar, desmontar isso, né? Esse é um ponto. ah, E outro ponto também, Pedro, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem dessa questão do Eros e do Tanático, assim, é na alimentação do bebê, né? Que hum, pega aquilo que é o mais importante para ele, põe a boca, engole, destrói e depois caga, né? Então tem tudo isso. E isso de um ponto de vista. A noção de apoio é muito importante aqui, eu acho, né? E a gente precisava talvez resgatar isso ah, para falar sobre os fundamentos, porque a partir dessa dimensão, né, apoiado nesse biológico, que já não é puro biológico, né? sim. Depois o Lacan mostra isso para a gente bem clarinho, assim, né? Tipo, tá lá, tá escarrado. Eu falo, cara, como Ah, que vocês nunca viram isso, né? Mas vai se dar por aí também as relações que esse bebê vai estabelecer com o outro, que o ama, né? Na medida de que, bom, eu e não eu, aquela formação ali vai tentar integrar em si tudo aquilo que faz bem, expulsar tudo aquilo que faz mal, né? Indo ali, mas essa dimensão de destruir aquilo que está em mim e me faz mal, de expulsar, bom, é destruir uma parte de si mesmo também, né? O Freud, ele retoma isso, né? hum, Não é pura introjeção, assim, incorporação, tal, não, precisa soltar alguma coisa, né? hum. Não é só oxigênio, né? Precisa liberar o gás carbônico também. Não, e aí também que, né, antes da gente, né, simplesmente demonizar o capitalismo, né, também entender o quanto que o capitalismo, de alguma maneira, consegue se difundir como uma lógica, né, simbólica, porque justamente adere a essa ideia que você está trazendo aí, né, quer dizer, dessa compulsão, né, que é uma compulsão consumista, né, quer Uhum. dizer, a ideia de consumir o outro, devorar esse outro, né? E no final descartar o lixo que sobra, né? E ir empilhando, né? E na verdade, né? Essa tem a ver com a questão que a Anisete trouxe ali da nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com o outro. E o que eu acho que na contemporaneidade, claro, não vai ter tempo aqui de se aprofundar nisso, mas que na contemporaneidade tem se feito talvez mais complexo, é a ideia que eu tenho cada vez mais pensado nisso, do sujeito da performance, está também se entregando a essa lógica de exposição como objeto, né? Quer dizer, se fala muito, na verdade, do Tinder como, né, o açougue virtual, né? Quer dizer, que você está lá escolhendo, né, a carne, né, para consumir de alguma maneira. Mas, mais do que o sujeito está olhando para o outro como objeto, para fazer parte dessa gramática, o sujeito está sendo convocado a se apresentar como objeto, né? Cara, você sabe que esse foi um artigo que eu publiquei sobre essa temática, em Hum, 2016, eu acho, 2017, que trabalha lá o outro como objeto de fetiche, né? E eu uso, eu acho que eu não uso o Tinder não para exemplificar, eu não sei se na época já tinha, né? aham, A gente que é meio passado das idades, mas eu usei o mercado de trabalho, né? Quando aham, você pega um currículo, monta um currículo, você está sim, simplesmente fazendo ali você está se vendendo, sim, literalmente, né? Você está aham, fazendo uma embalagem para que o dono da empresa te compre, né? Fala assim, sim. não, eu vou te pagar porque você vai trabalhar para mim, né? Tem o valor agregado, né? Isso, isso. E quando na realidade você vai estar sendo simplesmente consumido pela estrutura ali, pelo mecanismo, né? E ok, eu acho que, como você falou, não dá para demonizar também o negócio, né? Aham.
A gente tem, quer dizer, talvez até possamos demonizar, né? A questão é que a gente tem que sentar para conversar com os demônios, né? A gente tem que Pois oferecer é, um pois caminho é. para eles, né? Uma vez eu fui convidar uma psicanalista argentina para vir para Londrina, para dar aula na pós-presencial aqui de fundamentos, né? E ela me falou, quanto vocês pagam, tal? E aí eu falei lá um valor para ela, ela falou, ó, por menos de tanto, eu não vou sair da minha casa, né? Uhum. Deixar os meus filhos, o meu marido, deixar meus pacientes, a minha vida, para ir para um outro país, né? Isso que é a Argentina, né? Uma Ah, hora de avião. Mas ela começou a colocar tantas coisas importantes, cara, que vem exatamente nesse ponto, né? uhum. Se você vai se submeter a qualquer coisa que seja, que Uhum. isso tenha um ganho para você. Sim. Eu acho Ah, que isso é muito freudiano, né? uhum. E vai na contramão daquela ideia. Nós tivemos um grupo de supervisão ontem, né? Ontem à tarde, e eu tentei mostrar muito isso, né? Olha, vai na contramão da ideia de uma, como que é o termo que o pessoal usa? De auto, quando a pessoa ela mesma põe os empecilhos, né? De que ele mesmo fracassa, sabe? É auto alguma coisa. Eu tô com uma Sabotagem. Vantagem. autossabotagem, isso. Eu tô com uma Ah, birra com esse negócio de auto, que olha, vocês não têm ideia. Até escapa, né, da cabeça. Aí eu uhum. falei assim: olha, tá, por uma perspectiva psicológica, empresarial, faz muito sentido. Mas Uhum. por uma perspectiva psicanalítica, eu acho que mais vale a gente se perguntar o que se, de alguma maneira, nesse não ser promovido, nesse sempre que ele está muito bem, ele faz alguma merda, o que Uhum. se realiza aí, né? O que ele ganha com isso? Mas esse Ah, ele ganha não é o eu, né? Essa parte, né? E aí, cara, entrou numa coisa bem bacana da clínica, na supervisão, que é justamente aquilo que nós estávamos falando. Ele repete uhum. uma cena primitiva da infância. Quem estava na Uhum. supervisão aqui vai lembrar, né? Uhum. Então, sempre a Lilian lembra? A Lilian estava na supervisão? Sempre que o cara ia se sair bem, ia se dar bem, ele começava a arrebentar com tudo Uhum. e repetia uma cena da infância. Isso é muito próprio também da própria dinâmica do obsessivo, né? Por isso, né? Aí entra a ideia da compulsão à repetição, né? Por isso que eu estou É, jogando aí com isso da palavra, né? Está tão naturalizado no português o compulsão, né? Mas essa compulsão à repetição parece que tem a ver também com isso, né? Eu estava jogando com a ideia desse ciclo, né? E como a gente vê que numa análise, até quando a gente tenta usar a metáfora do avanço, né? Quer dizer, quer dizer, se uma análise cura ou não cura, o que é isso, né? Quer dizer, a gente pode ser curado, se a gente vai para uma análise né, tratar da nossa existência, né? Quer dizer, né, alguém pode se curar da existência, né? Enfim, né? Só pela não existência, quer dizer, nesse sentido a cura seria a morte, né? Pura e simplesmente. Mas a ideia justamente do que pode a gente pensar, né? E progresso sempre vai trazer uma certa lógica performática ou de, né? Mas a ideia de fazer algum avanço, de você poder encontrar uma nova articulação, né? O quanto que é sempre uma lógica não linear também, né? Isso vem desde o Freud, do recordar, lembrar, repetir, perlaborar, né? Quer dizer, justamente o sujeito não vai seguir em linha reta, né? Ele sempre vai ter que, de alguma maneira, passar nessa. Eu gosto de usar ali de maneira representacional a lógica de um avanço por espiral, né? Quer dizer, mais do que uma linha reta que vai daqui para cá, mas você tem que voltar para conseguir, né? Quer dizer, para realmente isso se incorporar, né? Como uma nova atitude perante a vida, né? É interessante que na análise também a gente perceba isso de que para avançar dois passos, a gente tem que sempre estar voltando um, Porque justamente vem aí a ideia também da lógica de pulsação, Quer dizer,
Ele tem que ali, em algum momento do que ele está acumulando, ele tem que, de repente, perder tudo para poder voltar, para, né, voltar a acumular. É, e eu acho que isso que foi bacana, né? Porque a primeira vez ele tinha tentou fazer terapia com uma outra pessoa, né? Mas foi a primeira vez que ele pôde falar disso. E aí eu acho que tem um detalhe bem bacana, né? Porque podendo falar, se tomando como objeto, né? É possível fazer outra coisa, né? Mas desde que a gente leve em consideração essa questão aí da pulsão, do objeto parcial, né? Aham, Dos caminhos da pulsão, né? sim. Não, e achei fundamental também, Marcos, você trouxe a própria questão do significante análise, que é o contrário de síntese, né? Quer dizer, eu estava falando aí de, né, de sístole e diástole, né? Mas a própria ideia também do que é agregar ou romper, né? Porque quando Freud começa a pensar a psicanálise baseado no mito de Édipo, que era o conhece-te a ti mesmo, né? E aí você falou que do ranço do autoconhecimento, auto isso, auto aquilo, porque numa leitura mais simplória, a pessoa procura, e tudo bem que a pessoa procure equivocadamente a psicanálise para se conhecer melhor. Tá ótimo. Esse erro, é o papel do analisante, né? O problema é se o analista acompanha esse erro, né? De que a pessoa vai lá para se conhecer melhor, né? E ela chega com teorias sobre eu sou assim, porque sou canceriano, palmeirense e descendente de italiano, sei lá o quê, né? E essa ideia de que essa autoficção, né, que vem muito montada com romance familiar, que vem muito montada de tudo isso, né? Essa é a máquina de fazer sentido que é o eu, né? O eu tem essa lógica gregária, né? Essa máquina de fazer sentido que é, né, insanamente gregária. O problema do eu é isso, né? É não conseguir desagregar, né? A pulsão de morte vem muitas vezes como esse remédio amargo de que precisa alguma coisa desagregar ali. Então, nesse sentido, a psicanálise ela é analítica, ela vai estar quebrando, né, com essas sínteses, para mostrar para o sujeito que não só ele não é o que acredita ser, né, o quanto que essa síntese é sintética, né, não é orgânica, né. Eu acho interessante a gente pegar esse significante também, né, quanto que ele sintetizou alguma coisa ali que não de longe não condiz com sequer com a ideia de natureza, né? É um artifício que ele traz ali para se agarrar a alguma ideia de consistência, mas a análise, quanto que de maneira muito cuidadosa, tem também essa função, né, pulsional tanática de estar defrontando o sujeito com as quebras nessa lógica, né? Não, espera aí, você está dizendo que você é isso, 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 mas você não falou ontem ou na semana passada que aconteceu isso, isso, isso na sua vida? Como é que uma coisa bate com a outra? Ah, é verdade, né? Pois é, não tinha pensado nisso, nossa, né? Agora você me desmontou, né? É. Essa, essa fala dos pacientes, agora você me desmontou, né? Esse é um bom exemplo do furar o saber, né? Aham, né? Porque é interessante desmontar, né, a própria noção da pulsão, que o Freud traz aqui os termos, né? Esses termos que a gente tem ali como fonte, objeto, meta e pressão, justamente aí a gente pode pensar a relação com aquelas montagens surrealistas, né? Os surrealistas tinham uns experimentos que eram às vezes de literários, às vezes eram pictóricos, que ficaram conhecidos como o cadáver delicioso. Não sei se o pessoal está familiarizado aqui. O que era isso, né? Eles faziam, os surrealistas que foram tão fascinados pela psicanálise, né, e pela questão onírica de Freud, o que eles faziam? Eles tinham exercícios que eles se propunham, por exemplo, de pegar uma folha, né, e dividia de repente essa folha em três partes. E daí você dobrava, e nessa parte aqui alguém desenhava uma cabeça. E ficava o pescocinho para cá, e a pessoa tinha que desenhar o corpo. Mas aí ficava a cintura para cá e o outro tinha que desenhar as pernas. E daí, claro, de repente você tinha uma cabeça de leão com um tronco feminino, né? E as pernas de uma ave, né? Virava uma esfinge, enfim, alguma coisa assim, né?
Porque justamente a ideia do quão arbitrário, né, a gente tem na montagem funcional, isso é uma coisa importante também de estar atento para a clínica, né? A gente falou aqui da questão do apoio, de que tem um substrato comum no humano, todos nós nos alimentamos, né? Temos funções excretórias, temos genitais, está posto. Agora, como que cada um vai montar a sua articulação com isso, né? É nisso que tem essa plasticidade também de trabalho, né, na análise, né? Quer dizer, poder fazer com que o sujeito se confronte com como ele fez essa síntese, como ele fez essa montagem surrealista de si mesmo, do seu eu, né? Quer dizer, como que ele montou o que para ele parece que é o objeto, né? Que se coloca de uma forma impositiva ou óbvia, não. Para eu amar alguém, essa pessoa tem que ser assim, 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 assado, né? Como que ela se define, né, como fonte também? Claro, fonte a gente está falando das zonas erógenas primárias, de excitação e tal, mas também parte aí, de alguma maneira, quando você começa a representar essa fonte da pulsão, né? O tipo de força que você vai achar que tem que empreender para conectar-se com o objetal, né? E, no final das contas, qual a satisfação possível que a gente pode ter como meta, né? Isso é sempre uma montagem. Uhum, uhum. Falando aqui da primeira parte do texto, né? Quando ele fala os termos da pulsão, né? O Lacan no Seminário 11, né, 64, quando ele, para quem não está familiarizado com Lacan, quando ele é expulso Expulso não, né? Também teve um teatro do Lacan ali, com certeza, mas A a excomunhão. excomunhão, né? Quando ele fala, fui excomungado daí, pô, tem uma ideia aí de que a formação na IPA era mais de cunho dogmático religioso, né, de uma igreja, Ah, do que qualquer outra coisa, mas beleza. Mas ah, lá no Seminário 11, quando o Lacan está retomando ali os conceitos, né, a partir já de uma perspectiva mais própria, por assim dizer, ele coloca lá a desmontagem da pulsão, né, sim. como um dos Aham, itens ali, mostrando que, cara, isso aqui não são elementos, né, que a gente isso. precisa pensar, né? Aham, aham. Claro. Assim, e justamente, né, eu penso a ideia do desmontagem, né, nessa lógica que da análise mesmo, né, Uhum, né, do sim, sim. que é para uma via, sobretudo eu penso esse certo elogio de Thanatos, né, porque quando Freud fala de pulsão de morte no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, né, é claro, vem também isso que não vamos tapar o sol com a peneira. Também Freud está problematizando, né, de que o ser humano, quando ele tem as cartas com mais para frente, né, as cartas com Einstein, do Porquê a Guerra, né, que o ser humano não é um ser meramente gregário, né, de que existe satisfação na destruição, né, e isso é muito fácil a gente observar na criança, né, o quanto que a criança também, né, vai muitas vezes elaborar, né, as suas frustrações de alguma maneira, né, brincando com fogo, ou quebrando brinquedo, ou abrindo alguma coisa, né, desmontando, né, ou destruindo, né, porque a própria, né, voltando aí para a questão do edípico, né, o decifro eu te devoro, né, quer dizer, quando o sujeito não consegue decifrar, ele busca devorar, né, quer dizer, né, tem isso também, né, quer dizer, tem esse ponto inegável aí, né, quer dizer, o sexual mesmo, né, ele tem em si uma componente de agressividade. Isso não é nenhuma justificativa para que, né, as pessoas que confundam amor com agressão, né? Mas o ponto é o que fazer com essa energia agressiva, né? Que pode aparecer, né? Inclusive no jogo sexual de maneira, né? Muito saudável, né? Quer dizer, numa pegada, numa fantasia, alguma coisa, mas a ideia, justamente, parece que o desafio está em o que fazer com a agressividade que não redunde na bruta agressão destrutiva. Uhum. Isso parece que é também sempre uma tarefa que se impõe ao pulsional, né?
pensando esse mal-estar na civilização, né? Quer dizer, como conciliar esse desejo que tem a componente agressiva inegável, né? Com alguma coisa que não redunde no aniquilamento do outro. No É, aniquilamento, esse eu acho, aniquilamento do outro eu pode acho. ser da cidadania do outro, né? Não, Não, eu acho que isso, cara, casa muito com o percurso de uma análise, né? Porque geralmente o que a gente vai fazer ali é um trabalho de desmontar para que isso que está em bloco, montadinho já ali, né? A gente faz todo um trabalho de análise para desmontar, mas não para ficar desmontado, mas para ser montado de uma outra maneira, né? ah, Para que a pessoa possa se relacionar de uma outra maneira com esses objetos que de alguma maneira, né? Estão aí, causam nele, né, antes o mal-estar, e agora ele vai poder, bom, agora eu vou fazer, sei lá, minimamente diferente, que seja, né, se abrir para o novo. Eu sempre falo isso, né, nas aulas, né, eu falo, ou a psicanálise, a gente que trabalha com a psicanálise leva a sério essa ideia de que um tratamento deve levar o paciente a se abrir para o novo, né, claro que não sem aquilo que está posto, eu acho que isso é muito importante, né? Ou a gente, sei lá, vamos fazer outra coisa, sim. né? E interessante isso que você traz também, né? Mas que essa abertura, a condução do tratamento, né? Que dê condições de que o sujeito faça isso por si, né? Quer dizer, Isso. o É, analista, na verdade, conduz o tratamento, mas não a vida do sujeito, né? Porque o perigo, muitas vezes, é ele chegar numa ideia de uma psicanálise quase selvagem, né? De aquilo que de fora parece muito óbvio, né? A gente vai lá e realmente desmonta o sujeito, deixa o sujeito todo desagregado e aí, né, ele fica, né, no desespero, né? O trabalho da análise parece que está em ir trabalhando com essas pistas, né? Quer dizer, e mostrando para o sujeito as pistas que ele está deixando pelo caminho de alguma maneira, né? Para que ele possa, né? Porque a gente também não pode destruir a capacidade sintética do sujeito, né? sim, ontem, acho que foi ontem na supervisão que eu falei disso, ou foi no grupo de terça-feira, acho que isso é muito importante, né? Porque quando a gente faz algumas intervenções, a gente faz no sentido de fazer com que o próprio paciente possa escutar o que ele disse, né? E Claro. nesse escutar o que disse, aquilo que ele falou e que de alguma maneira escapa a essa lógica, né, montada, né, como a gente está comentando, isso vai incidir, né, fazer efeitos no corpo ali, vai incidir na vida, vai de alguma maneira modificar isso que estava já posto, né? E é muito importante isso, porque não vai ser o analista que vai dizer mesmo, né, Pedro? Ah, faz isso, faz aquilo. Claro. A gente pode até sugerir, mas já pensando, tinha uma paciente minha que bebia muito, muito, muito. Aí eu falei assim, ó, esse é um caso bem legal, né? Eu ainda vou escrever ele. Aí ela falou, eu falei assim para ela, eu falei, não, bebe, chama teu marido para beber. E Uhum. aí ela voltou na outra sessão, cara, não bebi, porque eu não quero beber com meu marido, eu quero beber transgredindo, eu quero que ele não saiba. Ah, Beleza. Na outra sessão ela falou assim, sonhei com meu pai. Falei, como é que é? Meu pai estava dirigindo, daí ele me deu uma garrafa de cerveja, falou, bebe. Eu falei, porra, velho, como que você não vê aí? Transferência, pulsão. O negócio começou a desmontar, cara. A mulher não bebe mais, né? Agora pode, né? Você faz uma quebra ali, você faz uma, né? Você desmonta o negócio, né? É muito bacana. bom, você trouxe algo também fundamental, essencial, né? Quer dizer, porque tudo isso que a gente está falando, né? Tudo isso só pode ser pensado na lógica do sujeito em transferência, né? Sim, sim. Então, ali, quer dizer, né? Você está atento também o que foi isso que ela estava depositando aí também, né? Na direção desse analista que a escutava, né? Talvez esperando um tipo de intervenção como esse, né? Quer dizer, uma autorização para não cumprir, né? Aí transgrediu o analista, o pai, e ficou bem, né? Foi o que eu falei. Falei, olha, você achou um jeito de transgredir e se dar bem ainda, né? Porque até então só se dava mal, né? Cara, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de falar? Eu estava pensando, Marco, deixa eu ver que horas são.
Para a gente abrir, né? De repente a gente abrir isso, né? A gente abrir assim porque, né? Eu acho, né, que é legal a gente ter feito esse bate-papo, vai pegando coisas que vão e voltam no texto, mas até assim, não sei em que pé que vocês estão no grupo, né? Se já começaram a leitura e tal. Não, nós vamos começar. Né? Isso, Próximo mas também assim questões que pensando aqui também como tradutor, né? Se de repente surgiram de dúvidas mais sobre escolhas, né? De tradução ou questões passagens teóricas ali de como que foram vistas, a gente de repente ir abrindo né? Para aquilo que vem do pessoal, assim, que a gente pode ir conversando. Vamos lá, então, pessoal. Se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, ergam a mão, por favor, não abram o microfone, tá? Ergue a mão e espera que a hora que aparecer aqui a gente vai abrir. Será que caiu a conexão do Marco? Marco, Tem a você impressão que sim. mais Acho que caiu. Parece que sim. que nem jogou. Voltou. Você está entre nós, Marco? Agora eu tô. Ah, então tá. Vamos lá. Não, tá, a internet aqui tá horrível. Ontem teve uma reunião, a gente vai abrir a pós lá em Brasília também, de fundamentos. Aí no meio da reunião caiu coisa, tudo. Mas vamos lá. Vocês já fizeram pergunta já? Não, não, pessoal, acho que não sei como é que funciona a dinâmica. Desculpa perguntar, existe Ah, um grupo prévio que eu sei que foi aberto para convite para a comunidade, né? Mas essa atividade está dentro de um grupo de leitura já prévio, sim? não, não, cara. Assim, Pedro, eu tenho trabalhado leituras comentadas e feito alguns bate-papo contigo. Até nossa live sumiu do Ah, Instagram. Eu não sei o que aconteceu. ah, Eu fiquei ah, procurando depois, sumiu, né? tá. Então, assim, eu sempre faço uma chamada, falo, ó, vamos trabalhar esse texto. E aí o pessoal entra lá no grupo e quem quer participar, participa, quem não quer, não Aham, participa. Uma aham. boa. Não, legal. Ah, deixa eu te falar, Marco, né? Você falou de Instagram, né? É só até aproveitar e divulgar para o pessoal que o Gilson e eu, a gente estava justamente também pensando agora um esquema relacionado com a coleção, com as obras incompletas, de uma ideia de um clube de leitura, digamos assim, né? Então, atividades assim, tipo de pegar cada um das publicações que a gente já fez, assim, e de repente também, né, abrir para debate, coisa assim, bem, até assim, em algum sentido semelhante à proposta do que está acontecendo hoje, né? A gente pensar também, né, como que pode as vias de entrada para cada um dos textos do Freud, assim, né? Bem legal, então. Pô, conte comigo. Não, vamos com certeza, Eu vamos conversando aí. eu ajudo a Até divulgar o definir que vocês modelos, precisarem. assim, tal, É. mas vem coisa legal por aí. Sim, sim. Pessoal, perguntas que querem fazer, ergam a mão aqui no Zoom, tá? E aí vocês podem fazer, a gente vai liberando aqui um por um. Vocês travou de novo, né? Não, a gente escuta bem. Tá. Então vamos lá. Perguntas? Alguém tem?
Senão a gente continua falando aqui também. Ninguém vai perguntar nada. Aproveita. O pessoal fica temeroso de quebrar o gelo, de ser o primeiro a perguntar. É, a Cláudia falou, difícil perguntar diante de tanta sabedoria. Que isso, Cláudia? Ah, tem muitos furos no saber, por isso que a gente estuda. E se soubesse tudo, não... Diga, Nadir. Olá, tudo bem? Já vou pedindo desculpa porque não vou poder abrir a câmera. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marco? Eu teve algumas intercorrências aqui, portanto, confesso que não pude acompanhar 100% aí a audição. Mas, na verdade, eu quero agradecer a Pedro, porque ele trouxe aqui uma série de pontuações a respeito de TRIB e pulsão, e Marco também fez algumas intervenções interessantes. Eu anotei tudo aqui, inclusive a questão etimológica, né, do drive, enfim, e só quero comentar que realmente faz diferença acompanhar vocês, e eu continuo aqui no Fundamentos. Até a próxima, um grande abraço, obrigada, e só quero agradecer aí a vocês por essas contribuições que vocês deram para eu continuar estudando, tá bom? Um abração. Obrigado. Só nos deixa animado para continuar com o projeto aí, né? E está em gestação ou interpretação do sonho, né? Queremos muito lançá-lo em 24 agora. E com essa diferença, né? A gente está propondo a interpretação do sonho, não dos sonhos. A gente pode também, uma hora, quando o assunto for esse, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Marco, você está agora aparecendo aqui como É, iniciado. eu fechei a minha câmera para melhorar o sinal, cara, porque tá. Mas eu tô aqui. A Jéssica fez uma pergunta aqui, né? A minha dúvida é bem iniciante: qual a relação entre pulsão e desejo? Ou também a diferença? Boa. Ah, ah, quer Jéssica, começar? eu acho que não tem nada de iniciante nessa dúvida, não, minha Ah, querida. Pode é. falar, Pedro, estou ouvindo. Tô... Não, acho ótimo, assim, porque realmente, né, quer dizer, do ponto de vista da organização da teoria freudiana, né, o que eu diria, né? O Freud ele propõe esses dois eixos teóricos, ou dois eixos de investigação sobre o psiquismo, que não são excludentes, né, de forma nenhuma, que são bastante complementares, mas quando a gente fala de discurso do desejo, discurso da pulsão, eu diria que em Freud tem mais a ver com uma questão justamente de articulação, né, quando está falando de tramas teóricas e de articulação, né? A palavra desejo vai circular mais no eixo, né, digamos, dos estudos do inconsciente. O Marco comentou aqui os quatro conceitos fundamentais, que é como Lacan chama o seminário 11, né? E Lacan ele separa inconsciente, pulsão, repetição e transferência. Então vamos lá. Repetição e transferência são conceitos clínicos. Pulsão e inconsciente são conceitos teóricos. Se a gente fosse separar um pouco didaticamente, sempre estamos falando aqui de didática é sempre uma tentativa de organização, de montagem, né? Então, partindo disso, quando Freud cria a teoria do inconsciente, e isso vai estar gestado principalmente em 1900, com a interpretação do sonho, mas depois tem desdobramentos na psicopatologia da vida cotidiana, né, que a primeira versão já sai em 1901, a definitiva em 1904, finalmente o Xiste, sua relação com o inconsciente, em 1905. Esse aqui está falando justamente da dinâmica, né? Quando ele define o sonho,
como a realização, entre parênteses, disfarçada, de um desejo, entre parênteses, recalcado, reprimido, né? Esse axioma que está ali na interpretação do sonho, né? Ele lembra muito, ele mostra uma certa forma do Freud, de alguma maneira, de trazer algo do discurso científico, né? Sem, de maneira ilusória, saber que a psicanálise não está tratando de um objeto inerte. A psicanálise não está falando de um objeto de laboratório, né? Como um corpo físico, pura e simplesmente, ou uma substância química ou algo assim. Mas ele está tentando, de alguma maneira, trazer algo dessa lógica, né? Como força é igual a massa vezes aceleração, sei lá, né? Então, o desejo é a realização disfarçada de um... O sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado e reprimido. Então, aí, né, o Freud está falando dessa dinâmica do desejo, que é diferente, né, de vontade, como, por exemplo, Schopenhauer tinha trazido. A vontade, Wille, né, tem a ver com um ímpeto de realização que é sabido, conhecido, deliberado e manejado nesse sentido. Eu posso dizer, eu estou com vontade, né, de comer bolo de chocolate. Estou com vontade de comer bolo de chocolate. Tudo bem. Ah, mas no português a gente fala que a grávida diz que está com desejo de bolo de chocolate. Não, vamos lá. Vamos separar, né? Em termos freudianos, a gente poderia dizer, né? O sujeito que diz, eu estou com vontade de comer bolo de chocolate. E ele vai lá e come o bolo de chocolate, né? Aquilo que fica depois como, putz, mas não era bem isso. Aí a gente está falando do desejo, né? Quer dizer, o desejo eu acho interessante, não sei se isso está formulado claramente assim em Lacan, em algum lugar, mas me lembra um pouco aquela passagem do Walter Benjamin, que fala da omelete de Amoras, né? Que tinha um rei, né? Vou falar rapidamente disso aqui, né? Tinha um rei que ele vai dizer, né? Que ele quer que alguém faça a omelete de Amoras da sua infância, né? E que o cozinheiro que conseguir fazer a omelete de amoras que ele comeu na infância vai desposar a sua filha e vai ser o herdeiro do trono, mas aquele que não conseguir vai direto para a forca, né? E daí eles vão atrás do melhor cozinheiro do reino, trazem ele até o rei, né? E pede para dizer, tá, mas tudo bem, mas eu quero saber um pouco, né? Não sobre os ingredientes propriamente dessa omelete, mas eu quero saber a circunstância que o senhor provou essa omelete. Ah, muito bem lembrado, né? Foi no momento em que nosso reino foi invadido pelo reino vizinho, né? E eu e meu pai, a gente teve que se esconder na floresta. A gente passou dias, né, sem ter como nos alimentar, até que a gente foi acolhido por uma senhora muito gentil, né? Uma velhinha que morava numa cabana. E ela ali, né, nos ofereceu, né, com as amoras que ela tinha colhido naquele dia e os ovos que as galinhas dela tinham posto naqueles dias, ela foi lá e fez para a gente uma omelete de amoras e nos serviu, e aquela foi a melhor comida que eu já provei na minha vida. Eu estou até hoje, né, atrás dessa omelete de amoras, né? E aí o cozinheiro, muito sábio, diz, poupe-me do meu trabalho e me mande para a forca, né? Porque eu posso encontrar as amoras idênticas, né, com ovos de galinhas da mesma raça, né, e saber acertar as pitadas de sal e do que for, que eu nunca vou conseguir reproduzir, né, o calor da recepção da anfitriã, né, o vínculo com o seu pai, né, o alívio de serem acolhidos e tudo isso. Então, o desejo, nesse sentido, ele é a diferença entre o demandado e o recebido, né? A gente pode dizer que o desejo está muito mais dentro dessa dinâmica, digamos, né? Daquilo quer dizer, né? Daquilo que brota do inconsciente, mas que na superfície, digamos, da consciência, a gente tenta traduzir por vontade, mas nunca é sempre uma tradução deficitária, digamos assim, né? É, Né? Enfim, e pulsão não é que seja igual ou diferente, quer dizer, é uma outra lógica discursiva na qual o Freud vai tá colocando.
né? Em certa medida, quer dizer, desejo na psicanálise está mais associado com isso que eu estava falando, né? Com esse quinhão da diferença entre demandado e recebido, com isso que tem a ver com uma força, né, inconsciente de demanda, né? Mas a pulsão ela já está mais dentro dessa outra lógica de trama de articulação, né? Onde certamente que conversa com essa dinâmica do desejo, né? Mas está falando muito mais dessa força impelente, oriunda do isso, que é transformada pela via da representação, né? Eu iria por aí, Marcos. Cara, não, a gente vai. O pessoal perguntou aqui também para falar sobre os caminhos, né, os destinos da pulsão. A gente vai fazer mais um encontro, talvez dois até, para fazer. Aí sim, eu vou ler e comentar, que nem eu fiz nos outros encontros, né? Eu sempre que eu falo dessa questão do desejo, cara, eu costumo dar o exemplo do sorvete de uva que a sorveteria do meu avô vendia lá em Barra Velha, né, em Santa Catarina, quando eu era criança. E às vezes tinha aquele sorvete de uva e às vezes não tinha. A marca do não ter também é muito importante. O que é mais interessante é que eu passei, eu acho que boa parte da minha vida procurando tomar esse sorvete de novo. Ou alguma coisa que me fizesse, nossa, sorvete do meu avô. E aí, em determinado momento da análise, eu me dei conta de que nem que eu tomasse o mesmo sorvete, eu não saberia dizer que é. Porque não se trata, mais uma vez, da coisa, né? Mas de tudo. Ó, a representação aí, ó. Mas de tudo aquilo que a coisa pode representar, né? Então, aí eu acho que a gente pega a questão do desejo, né? O que eu procuro, de alguma maneira, que me aparece como vontade, são esses objetos que eu vou atrás e abro a geladeira e pego, como, ou abro a geladeira e falo, não tem nada para comer, e a geladeira cheia, né? Porque o desejo está muito mais nessa perspectiva disso que escapa, né? Mesmo quando você encontra o objeto. Sim. Supostamente deveria, né, satisfazer alguma coisa. Alguma coisa satisfaz, mas tem aquele outro, né? Sim. E aí Não, eu acho que é nesse ponto disso que ah, não satisfaz que a gente consegue articular a questão da pulsão também, né? uhum. Pois é, porque aí, né, quando você foi falando dessa questão do sorvete, aí me fez pensar também, e a metáfora que eu utilizei que também foi de nutrição, né, que não se trata de nutrição, né, tão somente, porque aí a questão da relação do desejo com a pulsão, agora eu vi uma ponte possível, que é essa questão do apoio, né? Quando a gente Aham. diz ali que o ínfant está desesperado de fome, e não vamos aqui também, né, dizer que né, porque o Lacan às vezes nos dá quase a ideia de que a pulsão nada tem de biológica, né, alguma coisa assim, porque é um pouco embaraçoso que nos três ensaios sobre a teoria sexual, o Freud usa a ideia de Naturtrieb, né, um trieb natural, que é praticamente o sinônimo de instinto, né? Então ele fala um Naturtrieb, que é a questão da motivação da fome. Então o infans, ele tem um afeto, né, que está sendo despertado nele, que a gente pode nomear como fome, né? Então, se ele não se alimenta, ele vai chorar. Ele vai chorar, ele vai se exasperar, vai, né? Isso vai ser aplacado com o leite, né? A questão é que esse leite, ele pode vir numa garrafinha, né? Numa mamadeira, né? Ou ele pode vir no seio materno. E a questão é que quando ele tem esse choro e essa demanda por leite, e vem junto, né? Toda uma mãe, né? Quer dizer, tem ali o seio, tem o calor do corpo da mãe, tem a troca de olhares, tem de repente uma cantiga que a mãe vai estar entoando, né? Tudo isso, de alguma maneira, funda o desejo, né? Funda a ideia de que você, no próximo choro, não basta o leite, né?
Quer dizer, esse primeiro choro podia ter a ver, né? Esse primeiro choro mítico, vamos dizer assim, né? Esse primeiro choro mítico poderia ter a ver com instinto, com necessidade. No momento em que ele é aplacado, né, com a presença de um outro corpo que vai se inscrevendo gradativamente, lentamente com o outro, porque até então não tem nada que a gente possa dizer que esse ínfimos pode diferenciar o que é o próprio corpo e o corpo do outro, né? Existe simplesmente o desamparo da ausência de uma parte de si, né? Que às vezes tem, às vezes não tem, né, Marco? Como o sorvete do teu avô, né? E esse é o problema. É por, às vezes, não ter, e aí que o Freud fala que o ódio, né, vem antes do amor. Né? Por que o ódio vem antes do amor? O ódio vem justamente disso, né? Quer dizer, o sujeito não sabe que é amor até que falte. Quer dizer, quando Pedro, falta, e aí vem o ódio, né? É que a não, gente vai maravilhoso, atacá-lo e maravilhoso. aí virou amor, né? Maravilhoso. Na página 23 aqui do texto, né, que é um ponto que a gente até conversou já no Hum, WhatsApp, né? Quando eu estava pensando nas questões a respeito do corpo para Freud aqui nesse texto, lá na página 23 a gente vai explorar um pouquinho disso, né? Olha o que o Freud diz, né? Certamente, nada nos impede de supor que as pulsões mesmas sejam, ao menos em parte, precipitados dos efeitos de estímulos externos, que é isso que o Pedro estava falando, né? De que vem a mãe junto com o leite, vem o olhar, vem a voz, né? Efeitos de estímulos externos que, no decurso da filogênese, atuaram de forma transformadora sobre a substância viva. Né? A substância viva, eu acho que é isso que a gente conversou, né, Pedro? O Freud, aqui, pelo menos para mim, e no original em alemão tá Lebenssubstanz, uhum, tá diferente de corpo, uhum. né? Então, eu acho que isso é um detalhe que às vezes passa despercebido, mas é muito importante. Porque quando o Freud está falando de corpo aqui, ele está falando precisamente, né, na leitura comentada, eu vou avançar isso com vocês mais, mas ele está falando precisamente já desse corpo representado. Uhum. Aqui ele é bem decidido, substância viva. Ah, deixa eu até colocar. Pô, muito legal que você trouxe isso, Marco. Porque, assim, tem uma questão também importante, eu vou colocar aqui também no chat de novo para ficar mais presente isso, né? Assim, só para dizer que é, essa noção de apoio, ela vem muito por aí, né? Vem apoiado nisso que diminui a excitação nessa substância viva, que Aham, modifica, isso. né? Olha, foi muito importante você trazer isso, Marco, porque, assim, o alemão, geralmente, isso é uma coisa bem tricky, assim, na tradução do Freud. Porque o alemão ele tem as palavras cotidianas, que são de origem germânica, e geralmente quando alguém quer tratar de uma maneira mais intelectualizada, como a gente faz no português, a gente vai recorrer às línguas clássicas, o latim ou o grego, né? Então, no alemão existe para a gente chamar o que a gente chama de corpo, pode ser designado em alemão como Körper, a gente reconhece muito claramente que isso vem do latim, Körper, né? Ou Leib. Só que aí você falou da substância viva, Lebenssubstanz. A palavra Leib, que é a palavra germânica para designar corpo, ela é, né, quer dizer, de parente etimológico da palavra vida. Então, quer dizer, a substância viva é isso que o Freud está chamando, né? Quer dizer, quando o Freud fala de que o infans teria uma saudade do ventre materno, ele está falando de Mutterleib, do corpo materno, mas que não é esse corpo pulsionalmente montado, desmontado. Não é ainda o Körper que passa por uma apropriação simbólica imaginária da cultura e da linguagem. É, né, esse devir de vida. É ainda esse corpo real, da ordem do real. É o corpo que não foi invadido, né, pela lógica do sentido, digamos assim. Né? Acho que bem interessante isso que você traz aí, porque também o Freud vai fazer a diferenciação de pulsão e de estímulo, né? Uhum. Porque o estímulo, né,
vou colocar aqui em alemão, Reiz, né? É interessante porque, assim, e aí uma outra questão também, quando a gente vê o não isomorfismo entre as línguas, né? Quando a gente fala de estímulo, estímulo é uma boa tradução para Reiz, foi a tradução que a gente encontrou. Só que vejam que a rede semântica de estímulo no português está super carregada de elementos positivos, good vibes, né? Quer dizer, é tão estimulante, né? Nossa, que conversa estimulante, né? A ideia do estímulo sempre traz a ideia do revigorante, daquilo que... E no alemão, Reiz, né? Até a questão sonora, né? Reiz tem a ver com irritação, né? Tem a ver com aquilo que fere, que conduz, né? Quer dizer, com a ideia do contundente e tal. E a gente pode pensar, né, como uma carícia, que pode começar com uma coisa muito agradável, né? Imagina, né, as torturas chinesas, que eram, por exemplo, né, muitas vezes a partir disso, né? Que era uma coisa que poderia ser prazerosa na sua origem, mas imagine uma pessoa fazendo carinho na sua cabeça. Que delícia, né? E se essa pessoa não tiver pressa e ficar 10 minutos, meu Deus, que maravilha, né? E se ela dispuser de meia hora, que bom, né? Agora imagine ficar 4 dias deitado numa cama recebendo essa carícia. Você vai enlouquecer, né? Um bom exemplo disso, Pedro, é quem tem gato. Você Como assim? faz carinho no gato, 10 carinho, beleza. Sim, sim, 11 você sim, perde a mão. sim, exatamente, perfeito, perfeito, né? Porque o Freud falava que a relação que ele vai estabelecer, né, do que ele vai chamar de pulsão, tem a ver que o estímulo sempre é uma coisa que parte de fora para dentro, né? Você tem um estímulo luminoso, por exemplo. Um estímulo luminoso incide sobre a sua retina, você vai ter a contração, né, das pupilas ali, de alguma maneira, para, né, para filtrar aquela luz, para que você responda. E sempre a resposta a um estímulo, né, externo é no sentido do princípio de prazer, né, de evitar o desprazer. Né? Você vai cessar o desprazer. Então, se tem um estímulo luminoso muito forte, eu coloco um óculos escuro, né? Se tem um estímulo muito forte de um raio solar sobre a pele, você vai procurar a sombra. Agora, o Freud começa a dizer que a coisa fica mais complexa quando a gente tem os estímulos internos. E a fome poderia ser, né, um estímulo interno que é uma pulsão natural, né? Um Naturtrieb, que até aí a gente poderia chamar miticamente de instinto. Por que eu falo miticamente? Né? Porque, quer dizer, o ser humano ele já nasce humano, ele já nasce, né? Ele já é falado antes de falar, né? Ele já está acolhido na cultura, ele já está, né? Ele já cai na linguagem de alguma maneira, assim, né? Mas miticamente a gente poderia pensar nisso. Freud vai dizer que, né, a grande diferença do estímulo para a pulsão acaba sendo que o estímulo você pode satisfazer, você vai apaziguar, né? No momento que você retirou a ação estimulante, cessou. A pulsão é uma força constante. Por isso que, né, eu tive contato com o tradutor, com o Renato Zwick, que faz a tradução da LPM, né? E ele disse, não, a gente não vai traduzir nem por pulsão, que é muito francesa, nem por instinto, que é muito inglesa, vamos traduzir por impulso. Que legal, impulso é uma palavra que no português a gente utiliza bastante, né? Mas aí, quando chega nessa parte do texto que ele fala da diferença de que, né, o estímulo é uma força, é uma Stoßkraft, é uma força de impacto, né, que você vai lá e cessa. E a pulsão é uma força constante, é uma constante Kraft. Né? A pulsão não conhece nem dia nem noite. E é aí que realmente entra uma lógica mais complexa dessa substância viva que você estava falando aí, da Lebenssubstanz, né? Uhum. Quer dizer, dessa coisa que, né, o circuito pulsional, né, ele é pulsacional, digamos assim. Né? É vivo, né? É vivo, né? E enquanto há vida, há pulsão. Né? Vamos para uma última pergunta aqui. Dulce, pode falar. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, primeiramente, muito interessante, muito estimulante esse diálogo de vocês, realmente fantástico, né? Eu estou querendo saber porque vocês estão também tomando ali na primeira experiência de satisfação
como pano de fundo, acho que dá para a gente trazer o projeto, né? Uhum. E o Freud acaba colocando ali todo um direcionamento do aparelho psíquico em reencontrar a percepção do objeto primeiro, fazer uma identidade de percepção. E a saída que ele dá quando isso não funciona, porque não funciona, Uhum. é fazer incluir ali as tais catexias sinestésicas, para migrar de uma representação vista no instante e da representação mnemônica, as catexias sinestésicas são mnemônicas. A gente pode articular o conceito de pulsão com as catexias sinestésicas de algum modo? Olha, eu vejo justamente como sendo esse o caminho que está sendo colocado ali, né? Sobretudo quando a gente pensa o ponto de partida da psicanálise, a observação do mecanismo da conversão histérica, né? Quer dizer, a conversão histérica me parece que é justamente isso, é quando né, a ideia de que um sintagma cristalizado, né? Quer dizer, é isso que vai ser trazido para a vivência corporal, né? Quer dizer, o que não pode mais ser reacessado pela via, digamos, de uma representação mnemônica, ideativa, né? Como se esse verbo se fizesse carne, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, claro, você fala de uma questão que é, no princípio, afeto, né? Mas que, enquanto afeto jamais pode ser recuperado tal e qual, e tampouco como representação, né? Então parece que a questão sinestésica, né, como isso se reproduz no corpo, seja por um modus operandi desse corpo, né, que pode parecer um sintoma conversivo, como uma gagueira, um mutismo, né, uma tosse, um tique, enfim, né, pode ser as mais diferentes formas, né, mas passa por uma questão desse circuito, né, pulsional também confluindo com o circuito nervoso, nervomuscular, digamos assim, né? Eu vejo mais por essa via, de alguma maneira, assim, né? O Freud fala muito desse neuromuscular, né, como também o caminho do pulsional, de alguma maneira, né? Então, eu acho até que esse é um ponto importante, né? Eu estou insistindo bastante aqui, de que a gente, por ter sido refém durante muito tempo de uma captura da psicanálise num discurso muito médico-cientificista, né, que a gente viu pela tradução inglesa, a gente quis mais resgatar a força do simbólico, da representação e tal, mas isso está muito claro desde o início em Freud, desde o projeto na psicologia, né? Que não dá para, assim, não é que não dá para negar, né? A nossa substância é uma substância biológica, né? Que sobre ela incide a cultura e a linguagem, né? Mas isso não vai fazer com que a gente mude a nossa substância, né? O sub, Cara, né? não, Pedro, eu só tenho a agradecer, né, você aí por ter gentilmente estado aqui com a gente. O Iannini quase veio, mas ele tinha outro compromisso hoje, que também acho que é uma aula aberta, né? Aham. E fica o convite para as próximas. Tu quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você... Não, eu queria agradecer, né, Marco? Acho muito legal, né, essa nossa oportunidade aqui. De repente, me desculpar para quem esperava alguma coisa mais programática, né? A gente ficou aqui mais mais fiel à livre associação e à atenção equiflutuante, né, ao que os significantes nos convocavam aqui. Mas também me deixar à disposição, né, quem tem, de repente, dúvidas mais pontuais a respeito sobretudo de escolhas de tradução e coisas assim, né, que também fiquem à vontade para me procurar, pode ser ali no Insta né, ou onde for, que a gente vai continuando esse diálogo aí. Queria te agradecer de novo, Mar, né? É sempre uma grande satisfação. Obrigado a todos que dispuseram aí de um sábado de manhã, né? Colocar aqui sempre exige um certo esforço e um princípio de realidade, né? Para além de um princípio de prazer para a gente, né? Enfim,
né, e avançando aí no debate sobre a psicanálise. Obrigado mesmo a todos. Gente, um beijão. Valeu, Pedro. Até a próxima. A gravação vai ser disponibilizada, se eu não me engano, vai estar no portal do Instituto ESP, tá, gente? Mas a gente vai tentar colocar isso no YouTube. Eu vou pedir para colocar